Fala pessoal, muito boa noite a todos aí. Eu não sei que horas que você está me assistindo. Aqui para mim é noite, então eu vou te dar boa noite. Então meu nome é Eduardo, eu sou um dos membros aqui do Deolaudo e hoje a gente vai começar uma série aqui de gravações em que a gente vai demonstrar a anatomia básica dos exames na tomografia. Eu vou começar pelo abdômen, que eu sei que é um exame que tem muito. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu olho esse exame. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu começo olhando para a pele e para o subcutâneo. O que que é o subcutâneo? É isso aqui, ó. Essa gordurinha aqui que fica bem pretinha na tomografia de abdômen. A pele é quase virtual. Essa linhazinha aqui é um pouquinho mais branca do que a gente vê. Então, eu vou olhando a pele e o subcutâneo até lá embaixo. Vou em busca de hérnias, vou em busca de qualquer tipo de nódulo, de alguma lesãozinha. Às vezes a gente tem algum nódulo ali no subcutâneo. Vou olhando para a pele e para o subcutâneo até lá embaixo. Aproveito também e já dou uma olhada na musculatura. Trofismo muscular, se a gente não tem alguma lesão muscular, por exemplo, hematoma de reto abdominal. Aqui ó, a gente tem um ventre do reto abdominal. Aqui a gente tem outro ventre do reto abdominal. Às vezes a gente vê diástase entre esses ventres. A diástase é esse espacinho aqui que a gente vê entre um ventre e outro. Vou mostrar para vocês esse espacinho aqui, ó, que fica entre um ventre e outro. Geralmente a gente chama de diástase quando esse espaço aí é maior do que 3 centímetros, mais ou menos. Nesse caso, não tem. Só para contextualizar, essa é uma paciente de 45 anos, do sexo feminino, que estava com uma dor abdominal há 2 dias. Esse foi o pedido médico. Então, voltando, a gente vai olhando pele, subcutâneo e musculatura até lá embaixo. Aqui a gente tem ó, a musculatura glútea de um lado, musculatura glútea do outro. Já vou aproveitando, vejo se não tem nenhum lipoma, por exemplo, que é uma lesão relativamente frequente aí, intramuscular. Então, olhei pele e subcutâneo. Olha aqui no subcutâneo, me chamou a atenção uma coisinha aqui embaixo. Ó. A gente tem uma bolinha ó, que pisca e some. Ó, que eu deixei apontado para vocês aqui com essa seta verde. Isso aqui é um linfonodinho. Ó. Linfonodo é bem com esse aspecto. Ele pisca e some na nossa frente. Então aqui a gente tinha um linfonodinho no subcutâneo. Não tem problema, isso aqui não é nada, só para mostrar para vocês como o linfonodo aparece na tomografia. Então agora que a gente olhou pele e subcutâneo, eu gosto de, e musculatura também, eu gosto de olhar para o pulmão. Então, vamos janelar para o pulmão. Aqui, ó. Então, gosto de dar uma olhada aqui na tomografia de abdômen. Claro que não é uma tomografia de tórax ou de pulmão, então a gente vai ver só um pedacinho do pulmão, mas às vezes a gente pode pegar nódulo, a gente pode pegar alguma lesão suspeita, às vezes a gente pode pegar inflamação, infecção, por exemplo, uma pneumonia. Dou uma olhada aqui nos pulmões, vejo se não tem nenhum nódulo, vejo se não tem nenhuma lesão bizarra. Nesse caso não tinha. E depois vou olhar osso. Então começo olhando essas três coisas antes de olhar qualquer coisa na barriga. Pele, subcutânea, musculatura, 1, pulmão, 2 e osso, 3. Dou uma olhadinha aqui nas costelas, não tem nada, ó. Para quem aí está me acompanhando, está começando agora na radiologia, não tem problema nenhum. Isso aqui são as costelas e aqui a gente tem a coluna. Nesse caso aqui a gente tem o corpo vertebral, especificamente. Vou olhando aqui a coluna, vejo se não tem nenhuma fratura. Um local que às vezes a gente deixa passar a fratura, ó, é aqui nos processos transversos, então sempre olhar bem aqui para os processos transversos, principalmente se tiver história de trauma, processos espinhosos também, sempre olhar direitinho, processo espinhoso, olhar direitinho para as lâminas também. Então a gente vai olhando aqui para a coluna, aí aqui na região da bacia a gente vê a articulação sacroiliaca, vejo se não tem nada de diferente. Às vezes pode ter, por exemplo, uma doença de Paget aí, pode ter uma artrose acentuada, às vezes o paciente pode ter dor por outros motivos que não estejam no abdômen. E agora a coluna, eu gosto muito de olhar aqui no sagital. Vou colocar aqui no sagital para vocês darem uma olhada comigo. Dou uma olhada aqui no alinhamento dessa coluna e principalmente no sagital, uma coisa assim que às vezes a gente deixa passar, que é importante a gente ver,
é isso aqui, ó, que é essa estruturinha que chama istmo. Às vezes a gente pode ter espondilólise, ou seja, lise desse istmo. Então, eventualmente, a gente pode ter uma lesãozinha aqui nesse istmo, uma lise desse istmo. Provavelmente vocês vão ver aí em algum momento da vida. E se você não lembrar de olhar aqui no sagital, é difícil você ver. No axial, às vezes a gente perde esse tipo de lesão. Então, agora que a gente já olhou tudo aqui que eu tinha falado com vocês de osso, vou voltar para o axial para a gente olhar a barriga em si. Então, a barriga, eu começo olhando para essa estrutura aqui, que é o esôfago. O esôfago é isso aqui, ó, essa bolinha pretinha, com gás no seu interior, né? Com esse pretinho aqui no seu interior, que é o gás. Começa olhando para o esôfago, a gente vê que o esôfago dá nisso aqui, que é o estômago, e o estômago vai dar na estrutura chamada duodeno, que vai começar nessa região aqui. Aqui seria a primeira porção do duodeno. Então a gente vê o duodeno, aí a gente vai vendo as suas porções. Ó, o duodeno ele começa aqui, ó. Tá bem exatamente aqui, ó. A gente vê ó, o estômago aqui, se continuando com o duodeno. Então a gente vai ver o duodeno. Lembrar que o duodeno ele tem 4 porções, ó. Ele tá aqui e a quarta porção dele, ela vai se continuar com o jejum. Aqui está a quarta porção do duodeno e aqui está o jejum. Esse ângulo aqui, ó, entre a quarta porção do duodeno e o jejum, essa transição entre os dois é chamado de ângulo de trás. Esse aqui é um ângulo importante, às vezes um referencial anatômico importante, que eventualmente aí às vezes o pessoal pergunta em prova. E aí eu vou seguindo as alças de Delgado. Como que eu diferencio uma alça de Delgado de uma alça de Collor? Geralmente, a alça de Collor ela vai ter fezes no interior dela. Ó. Ela vai ter cheio de pontinho preto aqui no interior dela. Essa é a primeira diferença. Enquanto a alça de Delgado geralmente não tem. Ó. Isso aqui é uma alça de Delgado. Então, essa é a primeira diferença. A segunda é basicamente pela anatomia. Geralmente, as alças de Collor elas são mais periféricas, enquanto as alças de Delgado são um pouquinho mais centrais. Mas se você for seguindo, você vai saber que aqui, por exemplo, a gente está numa alça provavelmente de jejum, a gente está mais superior, mais à esquerda. Enquanto aqui, por exemplo, a gente está numa alça de cólon ascendente. A gente está mais periférico e mais para o lado direito. Agora eu vou seguindo as alças de Delgado até lá embaixo. Aqui, por exemplo, a gente vê algumas alças de ilho aqui embaixo, que elas ficam mais inferiores e à direita. Vou dando uma olhada nessas alças até aqui embaixo, vendo se a gente vê alguma lesão, se a gente vê alguma coisa diferente. Não enxergo nada. Depois disso, eu vou olhar para as alças de cólon. O cólon, eu gosto de começar olhando aqui. Primeiro, eu olho o reto. O reto está aqui embaixo. E do reto, eu vou seguindo dele para cima, ou seja, de baixo para cima. Saio do reto e vou subindo. Aqui eu tenho o cólon sigmoide. Esse aqui é o sigmoide. Depois do sigmoide, eu vou seguindo ele, ó, e eu vejo que ele vem vindo aqui para a esquerda. Então, aqui vai ser o cólon descendente. E assim por diante. Assim a gente vai achar o transverso, assim a gente vai achar o ascendente. Ó, aqui estou seguindo o descendente, não tiro o olho dele. Depois a gente vai ver aqui, ó, o descendente, lá em cima, ângulo esplênico do cólon. E agora a gente vai ver o cólon transverso, que vai estar para cá, ó. Ele vai estar nessa região mais central aqui, um pouquinho mais superior. Esse aqui é o cólon transverso. O cólon transverso, ele dá aqui no cólon ascendente. O cólon ascendente. Tem essa porção do cólon ascendente que fica próximo do fígado, chamada de ângulo hepático do cólon. E aí o cólon ascendente, aí a porção mais inferior dele, vai ser chamada de seco. O seco ele vai estar aqui embaixo, ó. Vai ser essa porçãozinha aqui mais inferior do cólon ascendente. E aí, do seco, vai sair essa estruturinha aqui, ó, que eu deixei apontada para vocês, com a setinha verde.
E agora também vou circular, ó. Vai sair essa estruturinha aqui do seco, que é o apêndice, ó. Você vê que o apêndice, ele vai sair exatamente daqui, ó. Aqui tá o seco, e aqui embaixo dele sai o apêndice. E o apêndice ele vem aqui para baixo, ó. Ele vai ser essa estruturinha. Geralmente ele vai conter gás no interior dele, ó, essa bolinha preta. E esse apêndice, ele acaba exatamente aqui, ó. Ele acaba até próximo de uma alça de ilho, mas a gente vê que eles são coisas diferentes. O apêndice acabou, ó, e a alça aqui do lado. Na verdade, não é nenhuma alça de ilho aqui. Eu já vou falar para vocês o que está do lado desse apêndice. Na verdade, é um provável cisto de ovário aqui, não uma alça de ilho, até confundi um pouquinho. Mas o apêndice está acabando aqui. Agora a gente olhou já delgado, olhou o cólon, olhou o apêndice. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica para explicar para vocês como localizar o apêndice na tomografia de abdômen. E agora a gente pode olhar, a ordem independe, o importante é você saber olhar tudo. Mas eu gosto de já olhar para o fígado, porque o fígado é um órgão grande, às vezes a gente demora um pouquinho para olhar ele inteiro. O fígado, eu gosto de janelar ele de uma maneira em que a gordura fique totalmente preta, ó. Eu estou vendo aqui a gordura abdominal e eu vejo que ela está totalmente preta, ó. Eu não consigo enxergar a gordura. Então, essa eu acho uma forma adequada de janelar o fígado para a gente buscar lesões hepáticas focais. E aqui o fígado, eu gosto de olhar primeiro para o lobo esquerdo do fígado, depois olhar para o caudado, aqui estou circulando o lobo esquerdo, vou olhar ele, depois vou olhar para o lobo caudado, e depois eu vou olhar para o lobo direito desse fígado. Então, aqui, ó, tá o lobo direito do fígado. Desenhei aqui errado para vocês, ó. Desenho não é muito meu forte, mas vou tentar me esforçar aqui, viu? Então, aqui está o lobo direito do fígado. E o caudado é essa estruturinha aqui, ó, esse biquinho aqui, ó. Lembrar que o caudado é o segmento 1. Então, isso é importante também da gente lembrar. E também, outra estrutura que eu gosto de olhar, olhei todo o fígado, não vi nenhuma lesão nele. Já aproveito e olho a vesícula biliar, que vai ser essa estrutura aqui, ó. Ela fica geralmente ali próxima do segmento 4 e do segmento 5 do fígado. Então a gente tem essa estruturinha aqui, mais ou menos ali na metade do fígado, que é a vesícula biliar. Não achei nada de diferente nela também. Depois do fígado, gosto também de deixar a janela bem fechada, assim, ó, com a gordura bem preta, para olhar o pâncreas. O pâncreas vai ser esse órgão aqui, ó, em que a gente vai ter as várias porções dele, né? A gente tem aqui a cauda do pâncreas, que fica mais próxima do baço. Aí, mais aqui para o meio dele, a gente vai ter o corpo do pâncreas. Depois a gente tem, entre o corpo e a cabeça, uma porção curta dele, que é chamada de colo pancreático. Fica mais ou menos nessa topografia. Depois a gente tem a cabeça pancreática, que vai ficar aqui. E aí, depois a gente vai ter o processo uncinado do pâncreas. Lembrar que o processo uncinado, ele vai ser isso aqui, ele vem até lá embaixo. Então, aqui vai ser o processo uncinado do pâncreas. Depois disso, a gente vai olhar, eu gosto de olhar para as adrenais. Em seguida, a gente já dá uma olhadinha nas adrenais. Lembrar de abrir um pouquinho a janela para olhar as adrenais. O principal segredo, assim, na radiologia, acho que de forma geral, é a gente saber janelar. A gente saber janelar de acordo com a estrutura que a gente quer ver. Então, quando eu vou olhar a adrenal, que é esse Yzinho invertido aqui, que fica em cima dos rins, eu gosto de abrir um pouquinho a janela para enxergá-las um pouquinho melhor. Então, aqui é a adrenal esquerda, onde a gente está vendo desse lado. E do outro lado vai ser a adrenal direita. Ela está até um pouquinho difícil de ver, mas ela vai estar aqui, ó, nessa altura, bem coladinha ao fígado ali. Então, adrenal direita do outro lado. E depois que eu olho a adrenal, já vou dando uma olhada aqui no rim. Para o rim, eu gosto de primeiro fechar a janela para dar uma olhadinha em cálculo.
E aí depois, também dá uma olhadinha se a gente não tem nenhuma lesão hepática focal. Então aqui eu vou olhar, desculpa, nenhuma lesão renal focal, nenhum nódulo, nenhuma formação hipoatenuante, enfim. Estou me concentrando aqui no desenho, eu acabei errando o nome do órgão. Então aqui a gente está no rim esquerdo, vou dar uma fechadinha na janela para ver se a gente não identifica cálculo. Por que eu estou fechando a janela? Porque o cálculo é branco. Então se eu deixar a janela mais preta, isso vai aumentar o contraste entre o possível cálculo e a janela que está mais preta agora. Mas nesse caso não estou vendo nenhum cálculo, não estou vendo nada nesse rim esquerdo. Depois vou olhar para o rim direito, que vai estar aqui, e mesma coisa, com a janela fechadinha, vejo se não tem nenhum cálculo, vejo se não tem nenhuma lesão focal, lesão renal focal, né? Importante frisar, e não vejo nada também. Depois que eu olhei o rim, os rins, os dois, aproveito e já vou seguindo os ureteres. Os ureteres, eles vão ser essas estruturas aqui, ó. Primeiro a gente tem as pelvis renais, que são essas estruturas aqui, e a continuação delas vai ser o ureter, os ureteres, né? Melhor dizendo, os dois. Então aqui a gente tem uma pelve renal à esquerda, que eu acabei de colocar a seta, e agora a pelve renal direita. Então lembrar que a gente vai seguir essas pelves renais, pode seguir com bastante calma, essa parte é um pouquinho mais difícil mesmo, e a gente vai seguindo, ó, o ureter esquerdo está aqui, até eles chegarem lá embaixo na bexiga. Nesse ponto é um pouquinho difícil, é o terço médio deles, de que a gente vai ter esse cruzamento dos ureteres com os vasos ilíacos. Então a gente tem aqui o ureter esquerdo e aqui, um pouquinho mais medial, a gente tem os vasos ilíacos. No terço médio do ureter ocorre esse cruzamento. O ureter passa pelos vasos ilíacos e desce, ele vai um pouquinho para baixo. Então aqui às vezes a gente perde eles um pouquinho mesmo. Isso é relativamente frequente, relativamente normal. A gente tem essa dificuldade de enxergar os ureteres nesse ponto. Então eu vou vendo os ureteres até lá embaixo. Essa parte é difícil mesmo. Até aqui, ó. O ureter esquerdo dela tá aqui. Até difícil de enxergar, quase virtual. E a gente vê que eles acabam aqui na bexiga. Eles vêm e acabam na bexiga. Tudo bem. E olhamos os ureteres, agora eu vou olhar o ureter direito. Mesma coisa. Vou dando uma olhada aqui. Aqui é o ureter proximal. Terço médio dele vai ser esse aqui. Aqui eu perco ele no cruzamento com os vasos ilíacos. E vou olhando até lá embaixo. Olha ele aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó, ureter direito. Vejo ele até ele chegar na bexiga, bem lá embaixo. Até é difícil de ver que ele chegou na bexiga. Aí, agora que eu já tô aqui na bexiga, já aproveito e vejo ela. A bexiga vai ser essa estrutura aqui. Já vejo se tem alguma lesão nela que eu consigo enxergar, se tem alguma coisa de diferente. Vejo que ela está com uma repressão não tão boa, né? Está com uma repressão aí moderada para pequena, ela não está tão cheia quanto poderia estar. Então vejo que a bexiga não tem nenhuma lesão que me chame a atenção. Agora, aproveitar que eu já olhei a bexiga, lembrando que é uma mulher, já posso dar uma olhada aqui no útero. O útero é essa estrutura aqui. Então, apesar da tomografia não ser o melhor método para avaliar o útero, já dou uma olhada nele, vejo se eu vejo alguma lesão, se é algum nódulo que me chame a atenção. Não vi nada. Lembrar que ele vem aqui a continuação do útero, para cá vai ser a vagina e o canal vaginal. Então, a gente pode olhar também aqui, ao lado do útero, as regiões anexiais. Ó. Aqui a gente tem a região anexial esquerda. A gente vê que tem uma formação hipoatenuante aqui. Por que eu chamo de hipoatenuante? Porque eu estou vendo que essa formação ela é um pouquinho mais escura, um pouquinho mais preta, por exemplo, em relação à musculatura. Então eu vou chamar essa formação de hipoatenuante, um pouquinho mais preta do que as outras estruturas, um pouquinho mais preta do que a musculatura, por exemplo. Então a gente tem uma formação hipoatenuante na região anexial esquerda. E aqui do outro lado, a gente tem também outra formação hipoatenuante na região anexial direita. Provavelmente essas formações hipoatenuantes
devem ser cistos de ovário. Elas estão localizadas nas regiões anexiais, mais provavelmente devem ter origem ovariana, ou seja, o mais provável é que sejam dois cistinhos de ovário. Claro que a tomografia não é o melhor método para isso. Se você quiser, até poderia sugerir um ultrassom dirigido, enfim. Mas, assim, a princípio não é um achado que você vai se estressar muito. Primeiro que é uma mulher, 45 anos, pode ter cistinho no ovário ainda, então não é um achado que eu ficaria assim tão preocupado. Mas ela tinha essas formações hipoatenuantes aqui nas regiões anexiais. Agora que a gente já olhou todos os órgãos, eu vou olhar linfonodos e vasos. O que são linfonodos? Linfonodos eu gosto de começar olhando principalmente aqui no mesentério. Por exemplo, esse aqui ó, é um linfonodinho mesentérico. A gente vê que é uma bolinha ali, que ela pisca e some. Ó. Tá vendo que ela aparece e some. Isso aqui é o aspecto clássico de linfonodo. Bolinhas que aparecem e somem na nossa frente. Então aqui tinha um linfonodinho mesentérico. Linfonodos, então, eu gosto de começar olhando aqui para o mesentério. Linfonodinhos mesentéricos são normais, viu? Eles não tem nada assim de preocupante se a gente vê um ou outro, quase todo mundo tem. Enfim, a não ser que você veja muitos com tamanho aumentado, enfim, que tem uma suspeita específica, é bem frequente de ter em pessoas aí saudáveis sem nenhum tipo de patologia. Quase todo mundo tem aí que fizer uma tomografia. Vou olhando o mesentério, ver se eu vejo mais algum linfonodo que me preocupa, não vi nenhum. Depois gosto de subindo também, olhar aqui, ó, nesses espaços perirenais, vejo se eu vejo algum linfonodo aqui nessa, nessa gordura, por exemplo, aqui ao redor do rim direito, nessa gordura aqui ao redor do rim esquerdo. São locais que habitualmente a gente esquece de procurar linfonodo. Gosto também de ver linfonodo, procurar nesse espaço aqui entre o hilo hepático e o pâncreas, nesse espaço aqui entre o pâncreas e o estômago que está ali em cima, entre o pâncreas e o baço. Vou olhando para ver se eu vejo algum linfonodo. Depois vou olhar para o retroperitônio, para os linfonodos retroperitoneais. Vou olhar principalmente para esse espacinho aqui, ó, interaortocaval, entre a aorta e a veia cava. Depois vou olhar para o espacinho periaórtico. Ó. Inclusive, aqui eu tinha um linfonodinho periaórtico. Nesse caso, localizado na cadeia para-aórtica esquerda. Periaórtico englobam todo o espaço ao redor da aorta. Para-aórtico esquerdo quer dizer que o linfonodo está localizado à esquerda da aorta. Então, é um jeito de você descrever de uma maneira mais específica os linfonodos do espaço periaórtico. Então, aqui eu tinha um linfonodinho para-aórtico também, nada de preocupante, pequenininho, nada que me chamasse muito a atenção. Então, vou olhando até a aorta bifurcar nas ilíacas, e aí, a partir do momento que a aorta bifurca nas ilíacas, a cadeia muda de nome. Aí é muito fácil. As cadeias linfonodais, elas seguem os mesmos nomes dos vasos. Ou seja, se eu achar um linfonodo aqui, ele vai estar na cadeia ilíaca comum esquerda. Por quê? Porque a artéria e a veia ilíaca comum, elas estão do lado desse linfonodo. Então, aqui, via a aorta, ela bifurcou nas ilíacas, e via as ilíacas aqui, ó. Aqui a gente tem a ilíaca comum, e a gente vai ver ela bifurcando na ilíaca interna e externa, esquerdas nesse caso, né? Aqui a gente tem a ilíaca externa, esquerda, que a gente tem a ilíaca interna, esquerda. Então, se eu achar algum linfonodo aqui, por exemplo, se eu achasse um linfonodinho aqui, que eu achasse que ele fosse suspeito e quisesse escrever, ele estaria na cadeia ilíaca externa esquerda. Lembrar que os linfonodos seguem os vasos. E aí eu vou olhando as ilíacas até lá embaixo, vejo se eu não vejo nenhum linfonodo, nada de diferente, ok. Olhei para os linfonodos, agora eu vou olhar para os vasos. Isso aqui é uma tomografia sem contraste, importante frisar isso. Ó. A gente não vê contraste na aorta, ou seja, a aorta está cinzinha, ela não está branca. A gente não vê contraste nas veias hepáticas, ó, que a gente tem as sombras das veias hepáticas aqui, da veia hepática direita, e a gente não vê contraste nelas, e a gente também não vê contraste nos rins. Por que eu estou falando isso? Essas são as referências para a gente falar das fases do contraste. As fases arterial, portal ou venosa e a fase excretora. Então, não estou vendo contraste em nenhuma estrutura para falar que esse é um exame com contraste. Então, a gente tem uma tomografia de abdômen sem contraste. É importante frisar isso.
Então, a avaliação dos vasos era limitada, mas mesmo assim você tem que dar uma olhada e tentar ver se não tem nada de diferente. Por exemplo, tente dar uma olhadinha aqui, ó, nas veias hepáticas. Aqui eu estou vendo a sombra da veia hepática média, vejo se não tem nada diferente. Dou uma olhadinha aqui, ó, na topografia da veia porta, vejo se não tem nada de diferente nela também. Depois dou uma olhada aqui, ó, nas veias renais, veia renal esquerda e a veia renal direita, que eu já vou circular aqui para vocês, ó. Lembrar que as duas elas vão drenar na veia cava inferior, que é a veia renal direita, drenando na cava inferior, e vou descendo até o final. Aqui, ó, lembrar, agora a gente já tem aqui as veias ilíacas, mesma coisa, vamos ter a veia ilíaca externa, a veia ilíaca interna, segue a ramificação ali das artérias, vão se dividir mais ou menos no mesmo ponto. E agora dá uma olhadinha nas artérias. O que que eu olho? Aqui, mais ou menos, está a topografia do tronco celíaco. Difícil de ver bem porque a gente tem uma tomografia sem contraste. Mas, sempre lembrar de olhar. Lembrar dos 3 ramos do tronco celíaco. A artéria esplênica, ela vai vir aqui para a esquerda. A artéria hepática comum e a gástrica esquerda, que é o raminho mais difícil da gente enxergar, inclusive do tronco celíaco. Então aqui a gente vê, tenta olhar o tronco celíaco, depois a gente vai ver aqui, ó, mesentérica superior, depois a gente vai olhar para as renais, ó, artéria renal esquerda. Como que eu sei que é a artéria e não a veia renal? Porque eu estou vendo, ó, essa bolinha aqui saindo da aorta, então só pode ser a artéria renal esquerda. Isso eu tenho certeza que não é a veia renal esquerda, mesmo sendo uma tomografia sem contraste, ó. Olhei para a artéria renal esquerda, para a artéria renal direita, não vi nada. Mesentérica inferior, tenho a impressão que ela está saindo aqui, ó. Difícil de ver também, quase pequeno. E aqui as ilíacas. A aorta bifurcou nas ilíacas, que vão bifurcar aqui, ó, ilíaca externa e ilíaca interna. Então aqui a gente vai seguindo até o finalzinho, seguir os vasos, tudo bem. A partir daqui, ó, inclusive, curiosidade, a ilíaca externa, ela vai virar artéria femoral comum. Então aqui a gente tem artéria e veia femoral comum. Lembrar, né, que o sentido do sangue é diferente, né? Então eu estou falando que a artéria ilíaca externa esquerda vai virar artéria femoral comum esquerda. Na veia, o sentido da drenagem é diferente, né? Então a drenagem seria da veia femoral comum para a veia ilíaca externa, só para deixar esclarecer os pontos aí. Então esse é a ordem que eu uso para avaliar uma tomografia de abdômen, qualquer exame de abdômen. Claro que aqui a gente fez tudo devagarinho, com calma. Na prática, essa avaliação acontece muito mais rápido. Então, lembrar, primeiro eu gosto de olhar pele subcutâneo, depois eu gosto de olhar pulmão, lembrar de olhar para o tórax, depois olho ossos, depois vou olhar tudo da barriga. Começo olhando esôfago, estômago, duodeno, alças delgado, depois começo olhando o colo, vou do reto para cima, ou seja, reto, sigmoide, descendente, transverso, ascendente. Depois olho seco, saída do apêndice. Depois vou olhar fígado e pâncreas, lembrar de fechar bem a janela. Depois abro a janela um pouquinho para ver o baço. Depois o baço aqui, ó, superior à esquerda. Depois do baço, vou olhar para as adrenais, para o rim e para os rins. A partir dos rins, já dou uma olhada nos ureteres. Ureteres, olho a bexiga. Depois da bexiga, se for mulher, olho o útero. Se for homem, gosto de olhar a próstata e vesículas seminais. Depois de olhar todos esses órgãos, a gente vai pesquisar linfonodos e depois olhar para os vasos. Mesmo a tomografia sem contraste, lembrar de dar uma olhada nos vasos. Então, essa é a ordem que eu olho, só uma sugestão. Enfim, vocês podem olhar da ordem que vocês quiserem, desde que não esqueçam de olhar nada, que é o mais importante. Espero que eu tenha ajudado vocês. Foi um prazer conversar um pouquinho com cada um que me escutou. Até a próxima. Vamos continuar com as nossas avaliações básicas dos exames, que afinal de tudo, né, a anatomia é importante demais dentro da radiologia. Obrigado a todos. Abração. Tamo junto. Valeu, pessoal.